Bem-vindos à Sexta de Partilha. Uma honra ter vocês aqui com a gente. Eu sou a Camila, médica veterinária, terapeuta integrativa, e estou aqui na condução desse trabalho que vem aí caminhando desde 2020 e trazendo aí pessoas que são muito especiais para mim, temas que mexem de várias formas com a gente. Tenho ao meu lado Maria Celina Zaboto, que faz a última sexta-feira do mês, Contos e Encontros, não percam, a gente tem vários contos delas aí no canal. E Andréa Marangoni, nossa consteladora, que está nos bastidores, mas a gente também encontra no YouTube palestras dela, tanto de constelação quanto os nossos encontros reikianos que acontecem uma vez ao mês. Então, hoje, eu tenho uma honra de apresentar uma pessoa que está aqui hoje. E ela, o que que acontece? Ela veio através da egrégora dos Florais de Saint-Germain, e quando a gente sentou junta para definir esse tema, o que que seria falado, ela tinha várias ideias e a gente ficou um tempão pensando. Até que a gente sentou num encontro que a gente teve de um projeto que a gente está participando, e aí veio a ideia do amor próprio. E mais do que falar de amor próprio, falar do encontro dele e o quanto o encontro dele é importante para a nossa vida, para o nosso bem-estar. O quanto muitas vezes a gente deixa de nos amar para amar os outros. Então, hoje é esse nosso tema do encontro. Então, eu vou pedir para minha convidada, Tati, abrir seu áudio e se apresente aqui para o pessoal. Olá, pessoal, boa noite. Obrigada, Camila, um prazer estar aqui com vocês. Agradeço de coração, né, o pessoal que está aqui. Eu vou falar de um tema desafiador, né? Falar de amor próprio, muitos vão falar assim, que clichê, né? Mas não é não. É um desafio, porque o amor próprio é uma construção diária, né? E eu vejo muito por mim, que quando a gente falou do amor próprio, eu até pensei em dar para trás, viu? Porque é um tema bem assim que me desafia, que eu tenho dificuldade com ele, né? Eu sou terapeuta holística, né? Terapeuta integrativa também. E eu falo para muitas pessoas da importância delas se amarem. Mas eu tive uma crise de consciência recentemente e percebi o quanto eu negligencio isso também em mim, né? Como ser humano, que sou falha também, né? E aí, quando a gente decidiu, eu falei, não, acho que ele está me testando, eu vou falar porque eu preciso fazer com que ele apareça mesmo, despertar esse amor, né? Que é o amor, o amor universal, esse amor próprio é a nossa essência, né? Não sei se a Ká concorda com isso, como nós terapeutas, né, somos tão feridos, né, que nós precisamos olhar para dentro para poder curar. Porque se eu não olho, se eu não sinto, como que eu vou ser essa curadora, né? Então, acho que esse tema veio muito de encontro e veio para me testar, porque eu ia falar, nossa, vai me dar um piriri, vai me dar, ó, vai me dar gripe, vai dar qualquer coisa. Mas não, estamos aqui, firme e forte, né? E pode falar, Ká, o que você acha? Não, é interessante que a gente vai falando e vai pensando nisso. Eu nem sabia que ela ia dar para trás, mas hoje foi um dos únicos dias que eu me atrasei para chegar aqui. Quem está ao vivo sabe, né? Eu sempre estou aqui antes, estou aqui à disposição, e dessa vez foi. E aí, no meio do caminho, eu estava pensando, nossa, o quanto na minha vida eu saboto realmente, na cara dura, o amor por mim mesma. Então, por que que eu me atrasei? Não foi porque eu estava fazendo a unha, não, foi porque eu estava acolhendo uma pessoa. E para mim, era mais importante finalizar o acolhimento com dedicação do que estar aqui no horário, que também é importante para mim. Olha que maluco. E aí, quando eu estava vindo no caminho, eu falei, nossa, não é por acaso que isso acontece. O quanto a gente se negligencia para caber na vida das pessoas. E quando a gente está no papel de terapeuta, né, Tati, a gente acaba se anulando para cuidar do outro, o que acaba sendo muito, muito, muito ruim. Então, conta pra gente, Tati, um pouquinho, como é que foi essa sua crise aí que você falou? Como é que foi, como que você se sentiu, para ver se a gente se vê em você também. Vamos lá. Primeiro,
Eu recebi de um amigo na época uma frase muito interessante, eu vou começar com ela, né? Uma frase de Sócrates, para a gente já começar refletindo, que é o conhece-te a ti mesmo, né? Que desafio que é conhecer a nós mesmos, que doloroso, né? O conhecer a nós, porque o amor próprio nada mais é do que a gente começar a aceitar que somos luz e sombra, né? Que nós somos perfeitos e imperfeitos, né? Que nós podemos ter defeitos, conquistas, nossos fracassos, as nossas escolhas e um tudo. E eu, como terapeuta, às vezes falo para as pessoas: não, você tem que se amar, você tem que, né, fazer por si. Quem é a primeira pessoa que você tem que colocar lá no topo da sua pirâmide? É você. E foi bem o que você disse: nós colocamos o outro. Né? Nós temos até o costume de colocar em nós aquele amor materno. Eu sou muito maternal, né? Eu sou uma pessoa muito mãezona. Eu deixo, né? Eu me deixo de lado pelo outro. E no comecinho do ano eu testei positivo o Covid. E o Covid me convidou a ficar comigo, a passar um tempo comigo, eu e eu. E eu falei, nossa, que desafio, porque eu queria controlar tudo sem poder. Eu percebi que eu sou bem perfeccionista, e aí eu comecei a ver os meus defeitos. Sou perfeccionista, controladora, coitado do meu marido e do meu filho, né? A minha família viu isso também, né? A minha irmã está aqui assistindo e ela não vai me deixar mentir. Eu tive uma crise de falar, nossa, realmente eu sou bem chata. Olha isso. Mas eu vi o quanto eu amava os outros, esperava que os outros me amassem da mesma forma. Só que eu não me dava esse mesmo amor. E até hoje eu ainda tenho momentos em que eu me pego não me amando, não me cuidando, não separando um tempo para mim, né? E isso é o quê? É a falta do autocuidado, né? São os desafios do amor, né? Essa minha construção diária que me veio aí em 21 dias, né? Que a gente brincou lá em casa, que era o meu retiro, né? Dentro da minha casa. Era um encontro comigo em que eu tive que entender quem é a Tati. Por quê? Tem uma passagem de um livro, né? Bem conhecido e bem lido por muitas pessoas, que diz o seguinte: amar ao próximo como a si mesmo. Se eu não sei me amar, será que eu sei amar o próximo? Não é? É uma reflexão e eu me peguei refletindo nisso. Quantas e quantas vezes eu quis, né, dar mais, que os outros fizessem na minha própria casa, que meu marido fizesse por mim aquilo que eu faria com ele, né? Que eu queria que fizesse. Cuidasse do meu filho como eu cuidava. Mas não, eu estava lá no momento que eu tinha que lidar com as minhas sombras, lidar com o meu momento e me cuidar, porque eu precisava restabelecer a minha saúde. E eu me culpei. E isso é um desafio. Por que eu fui pegar Covid se eu era uma pessoa tão chata, então é álcool para tudo, não pode isso, não pode sair assim, mas lá estava eu. Então o Covid me convidou a um encontro com a Tati. E olha que interessante, a Tati que negligencia ela própria. Interessante isso. E ali eu entendi que todas as pessoas, elas têm o livre-arbítrio e elas podem se amar. Só que é um desafio, porque é diariamente essa construção que eu tenho que fazer. Eu tenho que estar disposta a lidar com tudo isso. E é doloroso. É doloroso falar de amor próprio, porque falar do amor por outro é fácil. A gente falar na teoria. Ah, você tem que se cuidar, você tem que se amar, né? Você tem que ir lá fazer seu cabelo, né? Você tem que ir lá, faz uma massagem, vem fazer um reiki aqui comigo, né? Vem se cuidar. E você vai? Né? Eu pergunto, Camila, você como terapeuta, você tira um momentinho para se cuidar? Você também vai na terapeuta? Né?
Eu acho que compartilhando assim, a minha experiência, eu vivenciei um divórcio muito dolorido. E a Celina e a Andrea que estão aqui, não vão fazer mentir, eu me divorciei e para todo mundo estava ótima. Eu estava ótima. Não parei de trabalhar, fiquei lá com elas no reiki, até que chegou, Tati, no consultório, uma paciente no reiki que teve uma catarse. E ela chorou na maca que me chamaram correndo para subir. Eu lembro que estava a Suzane e a Berta, nossas duas companheiras também. E eu subi, a gente acalmou, serenou. A hora que ela sentou para falar o que ela estava vivendo, ela falou exatamente as palavras que eu tinha ouvido do meu ex-marido. Com as mesmas, gente, as mesmas palavras. E a partir daí eu atendi. Eu lembro que eu tirei a bota, eu tenho contato, eu tirei a bota, pus o pé no chão, respirei. Sorte que as duas, para quem conhece, falam pra caramba. Então elas começaram a falar, eu deixei elas falarem, depois eu respirei, falei com ela. Quando bateu a porta, eu tive uma crise de choro, Tati, de doer, sabe? O coração. E aí foi tão fundamental, porque a partir daí eu me permiti ser cuidada. Eu vi que uma das coisas fundamentais para que você se mantenha vivo e se mantenha bem é o dar e o receber. A possibilidade que eu tenho de dar para o outro e de receber do outro. Se eu não me abro para receber, eu só fico dando, dando, dando. Chega uma hora que o copo esvazia. E aí que tá. A gente tem uma crença limitante aí que se você pede ajuda, você acaba sendo aquele pedinte. Se você não pede, você é orgulhosa. Se você pensa em você primeiro, você é egoísta. Então, aí que tá. Então, é bem a desconstrução. Então, acho que no meu processo, vem do amor próprio, foi isso. Eu vi que no final do relacionamento não estava legal. Eu, quando terminei, não sabia nem mais quem eu era. Para vocês terem uma ideia, quando me perguntavam, Camila, o que você gosta de fazer? Eu não sabia. E aí, eu revisitei o amor próprio. Aí, eu comecei a ver que eu tinha esquecido de mim várias vezes pelo outro. E aí eu vi que eu não posso mais fazer isso. Então hoje eu sou uma que prega muito, Tati, o que você falou. Eu tenho a minha terapeuta semanal, eu tenho a minha massagista, que eu vou semanal, voltei de novo, porque eu preciso desse movimento para mim. Porque eu preciso estar bem para poder ousar ouvir o outro. E isso é uma coisa que entre nós terapeutas é algo muito importante. Às vezes a gente acha que a gente consegue dar conta sozinho e na boa, pelo menos eu, Camila, com o tipo de paciente que vem para mim, humano e animal. Hoje eu tive uma paciente que chegou, veio com um cachorrinho, e de repente ela falou de traição, ela falou de divórcio e veio trazer o cachorro. Não era nem paciente humana. Então, como é que eu sei lidar com isso se eu não tenho um trabalho de cura dentro de mim? Então, é fundamental, na minha percepção. Mas, ô Tati, conta pra gente essa questão das crenças limitantes. O que você acha? Você acha que faz sentido? Sim, totalmente. Porque assim, como terapeuta e até como pessoa, a gente começa a entender que as nossas são os nossos vícios, né? Todas as nossas crenças limitantes, os nossos desafios, porque nós estamos acomodados. Porque o amor próprio é o caminho para a felicidade. E nós estamos acomodados a sermos infelizes ou não nos sentirmos merecedores, né? Através de quais vícios que nós alimentamos diariamente? Através da falta de autoestima, da procrastinação, né? Amanhã eu faço, amanhã eu me cuido, amanhã eu me olho, amanhã eu vejo. A autossabotagem. Quem nunca se autossabotou que atire a primeira pedra, né? Quem aqui nunca? Dou os parabéns quem não fez. Eu faço isso assim diariamente, né? Eu estou tentando me controlar, mas autossabotagem é algo que a gente costuma fazer. Os nossos traumas, né? Os traumas que nós trazemos, as nossas crenças, os traumas de infância, né? Os traumas que nós carregamos até da nossa família. Então, tudo isso, os nossos padrões de pensamento são vícios. Nós temos ainda o costume de ter pensamentos negativos, né? O padrão que nós temos mais, o hábito, né, que nós criamos é o negativo, ele vem muito rápido. A nossa mente é poderosa, então a gente tem que começar a modificar,
né? O medo de se relacionar e ser amado, porque a gente tem medo do julgamento do outro e do nosso próprio julgamento, né? Nós estamos condicionados a nos julgar. Isso vem muito da nossa infância também, nós trazemos isso, né? De se julgar, de não se sentir capaz ou merecedor do amor, né? A nossa insatisfação com a vida, olhar o jardim do vizinho, né? A grama do vizinho é sempre mais verde que a minha, porque ele cultivou, não é mesmo? E por que eu não posso? Eu posso cultivar, é uma escolha minha, é o meu livre-arbítrio, né? E aí eu tenho a culpabilidade. Eu me culpo quando eu estou feliz, porque se eu vejo que o outro está infeliz, eu vou me culpar. Então, são vícios que a gente precisa quebrar. E o desequilíbrio entre o dar e o receber, ele é enorme. Nós temos muito isso. Às vezes nós damos demais, não sabemos agradecer, né? Nós não recebemos, não nos permitimos receber nada. Eu sou muito assim, às vezes a pessoa fala, nossa, como você tá linda hoje, seu cabelo tá lindo. Aí eu respondo, lavei o cabelo. Não falo obrigada, né? Agradeço. A minha irmã brinca muito comigo sobre isso, né? Às vezes ela fala alguma coisa, ela fala, só agradece. Eu não sei dizer, porque às vezes eu falo, ah, imagina que ela está me falando uma coisa tão positiva, né? Eu sou merecedora disso? São as nossas crenças, nós estamos condicionados, são os hábitos, né? Os hábitos ruins que nós estamos ainda muito enraizados com isso, porque nós não sabemos o que é realmente o amor verdadeiro. A gente começa a entender, eu gosto muito de tem rolado muito na internet o Toros, né? Que ele fala a frequência do amor, o Toros que fica grande, ele se expande, né? E o nosso ponto de singularidade é o coração. Quando nós estamos lidando com as nossas emoções, o amor, então o amor ele vem de dentro para fora. E a gente olhar para dentro, se revisitar, encontrar aquele nosso santuário, ele é doloroso, porque a gente entra num lugar que é desconhecido. Por quê? Porque lá tem tudo sobre nós. Então é o quê? É o nosso autoconhecimento gritando, fala, olha, venha se conhecer. É a primeira frase, conhece-te a ti mesmo. Se aceite, se acolha, permita-se receber, ser cuidado, ser amado. Você é merecedor. Mas aí nós caímos nos nossos vícios. Eu faço muito isso, né? Da pessoa falar, ah, você vai amar isso. Ah, de não aceitar às vezes, falar, eu mereço ser cuidado. Ganhar um presente, ou um elogio, ou quando o marido faz alguma coisa muito legal, a gente acaba nem valorizando, né? Porque a gente não sabe amar, porque o amor precisa começar conosco, né? Quando eu tive essa crise, o meu psiquiatra falou uma coisa muito interessante para mim. Ele falou assim, Tati, você só pode dar aquilo que te transborda. Se não te falta e não transborda, não tem como você dar. Você quer ser canonizada? Eu disse, eu não, que isso? Ele, eu acho que você quer ser canonizada. Você quer tirar a roupa para o outro? Aceite essa troca, busque o equilíbrio. E por incrível que pareça, ele me mandou assistir Star Wars. Gente, assistir Star Wars. Para mim, na época, fez nenhum sentido. Eu falei, como assim, doutor? Eu vou assistir Star Wars. Eu amo esse psiquiatra, gente. Ele é bem. Eu falava assim, gente, ele quer que eu assista Star Wars, o que é isso? Ele falou, Tati, assista Star Wars, porque tem a cena da dualidade, para você começar a entender. E aí eu fui assistir, né? Então, assim, tem a cena que ele mostra que a menina, a Rey, ela entra e ela se depara, ele fala assim, cuidado onde você vai entrar, ali você pode se deparar com o mal. E ela entra e vê o espelho, porque dentro dela tem o bem e o mal. E ela precisa lidar com aquilo. E aí ele explica para ela, e aí você começa a olhar e ela entende. E eu falei, nossa, eu assisti, falei, realmente faz total sentido o que ele mandou eu fazer. Para eu me conhecer, para eu entender que eu também erro, que eu não preciso ser tão controladora e perfeccionista.
que o outro também falha e eu tenho que acolher. Eu tenho que compreender o que eu vou receber do outro. O outro está me dando tudo o que ele pode, do jeito dele. Porque aí eu comecei a entender o que é o amor de verdade. Por isso que a gente fala que as crianças, né, sentem o amor verdadeiro, né? Crianças são seres iluminados. Eu falo que meu filho me ensinou o que é amor de verdade, né? Só que aí, o que que eu fiz? Eu fui totalmente para a maternidade, né? O amor materno, aquele amor que se entrega, né? De corpo e alma, né? A gente tira de nós para dar para o filho. E não é assim. Nós temos que equilibrar. E esse é um grande desafio, né? Eu falo assim que o amar a si mesmo é desafiador. Diariamente eu vivo isso. Então, assim, como que eu posso dar aquilo que eu estou em construção, né? Aquilo que eu lido diariamente. Eu falo que o amor, né? Tem a frase do Oscar Wilde que ele fala assim: amar a si mesmo é o começo de um romance para a vida toda. E quem disse que os romances são todos lindos, maravilhosos? A gente tem altos e baixos. É uma montanha-russa. Tem dia que a gente está se amando, tem dia que a gente está vivendo como cão e gato. Então, o amor próprio para mim, esse processo, eu estou nele. Né? Tem dias que eu estou falando, nossa, eu estou buscando a plenitude, mas tem dias, me segura. Será que eu mereço? O que que eu fiz? Gente do céu, né? E eu acho que isso não deve acontecer só comigo, né? Não sei se com você também acontece, cara, de você encontrar e falar, nossa, temos altos e baixos, significa que estou vivo, né? Não, o que eu ia falar, que ia complementar, que eu acho bem legal, é que muitas vezes a gente busca a felicidade fora, né? Então, tem várias crenças, a tampa da panela, metade da laranja, o outro, todas essas questões vão fazer com que a gente, de alguma forma, esqueça que quem precisa, de alguma forma, buscar a própria felicidade somos nós. E que não está errado você ser feliz fazendo as coisas. É claro que quando você parte para o egoísmo, não enxerga o outro, aí você pode estar em desequilíbrio, mas a partir do momento que você se anula em toda e qualquer situação, te carece o amor. Eu diria, Tati, complementando que além das crianças, a gente vê isso nos animais. O quanto os animais demonstram amor sem nada. O animal você pode estar com o cabelo, roupa rasgada ou de grife. Aquela bolsa maravilhosa, você pode estar com halitose, você pode soltar um peido, por exemplo, que o animal vai te amar do mesmo jeito. Ele não vai deixar de te amar por conta disso. E muitas vezes nas nossas relações com as pessoas, a gente cria uma figura que é o quê? Eu sempre preciso dizer amém para aquele outro, para caber na vida dele, e a partir daí eu esqueço as minhas necessidades básicas, o que eu realmente quero para mim. E isso é uma coisa que é muito séria. A gente está vendo muito isso na pandemia agora. Quantos relacionamentos estão se fortalecendo e outros estão acabando? Porque às vezes são anos, meses de anulação. E de repente, aquela coisa que era você ver o seu companheiro no final do dia, você está tendo que ver 24 horas. E aí, às vezes, 24 horas de negação do que você quer, chega um momento que não dá. Então, teve uma paciente que eu virei e falei: olha, você vai precisar fazer uma reunião com o seu núcleo familiar e falar que você precisa de ajuda. E o quanto foi difícil para ela. Porque ainda nós mulheres, a gente tem aquela questão, né, que nós temos que fazer as coisas da casa, organizar tudo. E os homens também têm a questão de ter que bancar a casa. Então, quando tem essa questão de não bem resolvida entre o casal, acontece isso. E quando acontece isso, é embate na certa. Porque aí o amor a mim, o amor a ele, o amor ao todo, muitas vezes vai à frente do auto-amor. Muitas vezes a gente nega para evitar conflito, para evitar briga, para evitar discussão. Às vezes eu confesso que enche o saco. Já aconteceu comigo em algumas relações familiares, com mamãe, papai, até meu irmão. Eu falo, ai, não vou falar nada, gente, porque não adianta. E aí eu fico às vezes ouvindo, e aí às vezes eu paro e penso, falo, nossa, cara,
Como muitas vezes você diz amém para que o outro que você ama, tá? Não é qualquer outro, para que o outro que você ama se sinta bem, não se sinta mal. Então, eu vejo dessa forma, tá? Eu acho que uma das coisas que alimenta a carência do amor próprio é a gente buscar a felicidade fora, no outro, e não dentro da gente. O que que você acha em relação a isso? Concordo plenamente. E sabe por que a gente faz isso? Porque nós somos acomodados. Porque é muito mais fácil a gente colocar a nossa felicidade, colocar a culpa no outro se der errado. Eu sou infeliz porque o outro não me faz feliz, não é? O outro não fez por mim. E aí que tá, essa crise, por exemplo, que eu tive lá, do Covid, me trouxe isso, como eu criei uma dependência emocional, né? Eu criei uma dependência. E de quem foi a culpa? É minha. Porque eu não me amei de verdade, eu não me valorizei. E hoje eu consigo enxergar isso. E dói muito. Eu tenho que desconstruir a Tati que eu mesma permitir ser construída. A Tati que dizia amém, que não dizia não, que não queria mais ser a chata. E que era chata sem perceber, né? Acabava sendo extremamente chata. Todo mundo fala, quem escuta minhas meditações ou vem fazer aula comigo fala, nossa, que voz de algodão. Vocês devem estar pensando isso também, né? Minha família fala, ai, que voz de algodão. Mas é porque vocês não convivem diariamente comigo. Que de vez em quando eu não sou uma voz de algodão, né? Eu sou aquela coisa difícil, desafiadora de se conviver, né? Até eu, às vezes, não me suporto. Falo, gente, que isso? Na TPM, então, melhor nem cruzar comigo. E eu culpava os outros. Que desafio, porque é mais fácil, porque nós estamos acomodados. É muito melhor eu colocar a responsabilidade no outro do que eu falar que eu que tenho. Eu sou a responsável pela minha felicidade, né? Eu só posso mudar se eu quiser. O outro só vai mudar se ele quiser. Eu não posso forçar ninguém, né? Eu não posso virar para aquela pessoa e falar assim: mude porque eu quero que você mude. Ela tem que querer, né? Nós temos que querer. Né? Então, quando a gente encontra o amor próprio, a gente aprende a dizer não. Nós aprendemos a olhar. A minha psicóloga me fez uma pergunta muito interessante: qual é o seu benefício não se amando? Qual é? Até hoje eu não sei responder para ela. Uma pergunta difícil, não é? O que você acha, cara? Você sabe responder essa? Qual o teu benefício? Eu diria, tô rindo muito aqui. Eu diria que talvez a falta do amor faça com que a gente consiga sustentar as relações que já não são legais. Porque se você está numa relação que não está muito legal, seja a relação conjugal, seja a relação com pai e mãe, seja a relação do trabalho, você às vezes cede. Cede. Ah, ok, tudo bem, tá tudo certo. Só que não tá tudo certo, né? Então, quando você começa a pontuar que não tá muito certo, a pessoa vai ter o direito de responder. A pessoa vai ter o direito de se colocar. E às vezes a pessoa tendo o direito de se colocar e você tendo o direito, o que acontece? Existem os conflitos. Eu acho que talvez o grande lance de tudo é o diálogo. É a gente poder sentar sem se exaltar e conversar. Mas é um exercício. Teve uma professora minha, tá, que deu um nome para essa voz interna que é ruim, né? Então ela deu o nome de Cibele. Ela falou: ah, Cibele fica me enchendo o saco, que é a voz dela. E essa voz, nossa, fez com que nós como mulheres, a gente é muito resiliente o tempo todo. Por quê? Porque existe um ganho. Olha que interessante, Freud fala que existe um ganho você estando num processo de sofrimento. Então, você não se amando, você deixa com que
os outros estejam aí debaixo da tua asa, muitas vezes, né? Tem a controladora por trás também, porque você sempre dá, e aí você assume uma postura da boazinha. Já me chamaram, você é um anjo. Eu dou risada, né? Falar, ah, sou um anjo. Né, a Andréa Celina sabe, né? Anjo, super. Mas isso é importante, a gente também perceber o quanto o outro pode alimentar a nossa ausência de amor próprio, falando que você tá com o cabelo estranho, falando que você tá gorda, magra, falando que sua roupa tá desajeitada, falando e questionando várias coisas, que nem você falou voz de algodão, meu pai e minha mãe chamam minha voz de taquara rachada. Vou assumir. Taquara rachada. E às vezes a taquara vem, porque às vezes a Andrea me tira sarro também, né, Dé? Quando eu tô animada, eu falo alto, eu falo rápido, não sei o que, mexo, e fica uma taquara mesmo quando eu vou ver. Então é uma coisa que o outro pode também ajudar a gente. Mas a única pessoa real que pode ajudar é você mesma, mesmo, né? No sentido de você trazer. E quando você falou do elogio dos outros, hoje, quando alguém elogia, eu falo, aceito e agradeço. Eu tinha um grande problema de trocas. Eu sempre estava dando, fazendo pelo outro, e às vezes a pessoa queria me dar alguma coisa, ou me pagar, e eu falava, não, não precisa. Aí eu já parei de falar isso. Não, pode dar. Ok, o que você quer dar? E aceito e agradeço, que é uma coisa muito, muito forte para a gente conseguir ter pelo menos o mínimo de olhar para nós. E pensando nisso que você falou, tá? Qual que seria, se você pudesse falar com a Tati lá atrás, quais seriam as dicas que você daria para a Tati cultivar? Pensando na Tati do passado, você está falando lá com a sua adolescente, com a sua criança, está falando aqui com todos nós. Quais são as dicas que você daria para que hoje você estivesse ainda mais num processo de aprendizado? Conta para gente. Vou contar, ó, Cá, você falou, vou até lembrar, meu marido me chama de anjo, viu? Meu marido me chama de anjo. Mas tem muita coisa que ele fala hoje que eu presto mais atenção, a gente consegue conversar melhor. E eu, assim, hoje eu falaria para a Tati, né? Coloque-se em primeiro lugar, né? Se olhe, se perdoe. É um desafio se perdoar, né? Se perdoe. Conheça seus limites. Aprenda a dizer não. Até hoje eu não sei dizer muitos não, viu? Eu sou meio explosiva. Pense antes de falar. Meu pai falava muito isso pra gente. Deus te deu 2 orelhinhas para ouvir mais e uma boquinha para falar menos, né? Eu sou super falante, eu sou tagarela. E aí, quando a gente percebe que quando a gente fala e ouve, a gente presta mais atenção, porque o primeiro a ouvir somos nós. E a gente tem que sentir isso no nosso coração. E eu falaria para a Tati lá atrás, perdoe seus erros, porque todos nós erramos. Quem não erra é porque não fez nada. Porque quando a gente erra, a gente não está começando do zero, a gente está começando com experiência, não é mesmo? Então, tudo que eu vivi, tudo que eu passei, a minha história valeu muito a pena. E eu tenho que olhar com carinho. Até um tempo atrás, eu olhava com muita mágoa por coisas que eu fiz ou eu deixei de fazer, pessoas que eu afastei. Hoje eu tenho muito gratidão, e por isso que eu falo que meu filho veio para me mostrar isso. Hoje eu tenho um relacionamento maravilhoso com a minha mãe, a qual eu não tinha alguns anos atrás. Quem conhece a minha história sabe. E hoje eu sinto isso. Hoje eu digo eu te amo para ela. E a minha história entrando, né? Porque estar de bem com os nossos pais, né? É a gente trilhar o caminho, é ter os caminhos abertos, né? Mas o amor precisa de ordem, não é um amor desenfreado, né? De qualquer jeito. Então eu falaria muito isso, né? Perdoe os outros também, porque a gente tem que entender que o outro também pode falhar com a gente.
Eu sou muito ainda rancorosa, viu, Cá? Infelizmente. É um processo. Eu tô tentando. Quem me conhece sabe, eu guardo, sabe, coisa também de signo, né? Porque a pessoa fez algo lá atrás para mim, eu guardo data, horário, lá na frente eu lembro, fico remoendo. Isso é ruim. Então eu falaria, Tati, não se apegue a isso, porque o amor está acima de tudo isso. E quando eu passo a perceber isso em mim, a olhar, que eu posso me perdoar, posso me acolher, eu passo a fazer isso com o outro, porque eu sei, eu consigo sentir. E muitas vezes é isso que falta para a gente, se colocar no lugar do outro de uma forma real, do sentir, né? Tem uma frase que ultimamente está muito em evidência, que é: não aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. É uma verdade, a gente escuta muito o outro. Nós nos importamos, a gente se importa demais com o que o outro vai falar, com a opinião do outro. Por quê? Porque a gente tem medo de ser julgado, não é mesmo? E aí a gente se julga. E quando a gente encontra o real amor, o verdadeiro amor próprio, a gente passa a olhar aquele nosso pontinho ali, que é a nossa singularidade, o nosso ponto, a unicidade, né? Porque nós nos conectamos através do quê? Do coração, né? Coração com coração, através do amor. Nosso chakra cardíaco, né? Quando a gente fala que ele se expande, a frequência, a vibração, é através do amor. A gente fala que o ofício que vem mais forte, né? O ofício de Cristo aqui, que a gente traz, é o amor. Se eu não tenho amor por mim, como eu vou ter amor pelo outro? E aí que está a grande lição, que é o grande desafio para a nossa evolução, e aceitar quem eu realmente sou, defeitos e qualidades. Ah, eu sou chata? Tudo bem, tem dia que eu sou legal, né? Tem dia que eu sou bacana, pode é legal, de vez em quando, né? Tem hora que ela não é tão perfeita, mas tá tudo bem. E eu paro de me julgar. E quando eu paro de me julgar, eu paro de julgar o outro. Hoje eu falo, meu relacionamento mudou bastante, porque eu consigo olhar. Ainda eu falo, a gente ainda briga, gente, não vamos falar que tudo é perfeito, porque não é verdade, né? A gente também briga, isso é normal, porque eu ainda tenho que lidar com as minhas sombras, olhar para mim. Mas eu já consigo olhar diferente, compreender, às vezes não ser tão explosivo, né? Aquela pessoa tão intensa, fala, nossa, já vou sair reclamando aqui, né? Porque não me deu amor. Mas será que eu me dei? Porque o outro só faz comigo aquilo que eu permito, né? E quando eu tenho esse amor, significa que o quê? Eu posso lidar melhor com tudo à minha volta, né? A minha história é única, a minha, a sua, do outro, né? Cada um tem o seu processo. E quanto mais eu encontro e eu passo por esses obstáculos, esses desafios, eu estou subindo e fazendo essa construção que somos nós, né? Então eu diariamente vou construindo quem? A mim. Porque o pilar do amor próprio, os pilares que ele conduz são o quê? A autoestima, a autoconfiança e o principal, o autoconhecimento. Se eu me conheço, se eu sei quem eu realmente sou, eu me aceito, eu sei que o outro que vai gostar de mim vai me aceitar como eu sou, porque eu estou de bem comigo, não é mesmo? Não, e eu acho bem interessante a gente falar sobre isso, porque existe uma perda de identidade. Quando você está se relacionando nos grupos, relacionando com alguém, você acaba convivendo com um grupo. E aí cria-se uma identidade grupal e não uma identidade única, individual.
sua, como eu sou, o que eu quero, como que eu vou fazer. E a partir do momento que a gente começa a olhar para as nossas necessidades, a gente começa a perceber que eu preciso supri-las para que eu possa trocar com o outro. A nossa querida consteladora Andréa Marangoni, ela deu uma palestra incrível sobre as leis do Bert Helling, até tá no canal para quem quiser assistir, a gente compartilha, falando dessa coisa do dar e receber, o quanto eu só posso dar o que eu tenho. Você falou do transbordo, achei legal, mas eu bato bastante na tecla no sentido de se eu não tenho amor, como é que eu vou dar amor? E aí, se eu pareço que dou amor, é um amor falso, não é um amor real, né? Porque aí você fala, eu sou amorosa, sou não sei o quê, e aí quando você vai ver para você, você não tá saindo. Quando você tá lá sem ninguém te olhando, sabe? Quando a câmera tá desligada, você muda. É engraçado, né? E a gente tem aí, Jung traz as personas que a gente cria, né? Aqui estão vendo eu e a Tati, a gente está trazendo a humanidade, né? Por trás de tudo isso. Mas é importante que a gente perceba que durante o dia nós precisamos culturalmente estar bem. Tanto que se você tá ruim, tá chorando, não sei se você já aconteceu, a pessoa já fala pra você, não fica assim, vai passar, tá tudo bem, vai melhorar. E aí você fica naquela coisa, tá, mas não tá bem, mas eu quero chorar, eu não estou bem. E as pessoas não estão acostumadas, né? Nem a gente a lidar com essa coisa, porque é uma exposição. E aí entra no orgulho. Ah, eu não posso me mostrar para o outro vulnerável. Eu não posso falar que eu não tô bem, porque eu tenho que manter uma imagem, manter uma postura. Então, quando a gente fala de amor próprio, eu acho que uma coisa que está muito clara para mim, Tati, além do autoconhecimento, é a verdade. É você ser verdadeiro ou verdadeira com você, com o que você quer, como você quer, o quanto você quer. E entender que essa jornada de autoevolução, de encarnação, se você acredita, é individual. A gente não pode amarrar o coleguinha, parceiro, filho na gente e ir levando, porque a pessoa não vai. Então, é eu comigo mesma. E tá tudo certo. E aí vai ser egoísta a partir de que ponto? A partir do momento que eu deixo de ver o outro. E aí eu começo a impor a minha verdade. Então, a minha verdade é a correta. Então, você, Tati, tem que seguir minha cartilha. Só que não. A minha verdade é única, vem do que eu vivi, da minha biografia. E a Tati tem a verdade dela. E tá tudo certo. Quem é que disse que a minha é certa e a da Tati é certa? Vai ser certo para mim, é uma construção mesmo. E olhando para isso, e olhando para o seu processo, Tati, quando você estava nisso, o que que te ajudou? Quais as terapias que você recomendaria, que você acha? Como é que foi? Olha, eu vou falar que foi muito interessante, né? No meu retiro, eu vou falar meu retiro, né? Porque foi meu retiro comigo mesmo, foram 21 dias, né? E coincidiu de ser na época próxima à Páscoa. Eu falei que foi um momento até de renascimento, olha que interessante, né? Eu renasci ali. E uma coisa que me chamou a atenção é que eu tive pessoas maravilhosas que elas não sabiam muito sobre o que estava acontecendo comigo, mas é a importância de se permitir ter uma rede de apoio. Olha que legal, é se permitir ser cuidado. Eu tive pessoas que me mandaram livros, dicas de livros, gente, foi para mim foi primordial. E aí esse suporte que eu tive das terapias, do Reiki, do Magnified Healing, né, que trabalha muito o amor, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei, olha que interessante, né? Eu pratiquei muito durante esses 21 dias, eu me permiti praticar. E teve uns dias que eu não tinha vontade, eu falava, eu não quero. Mas eu percebi que eu precisava fazer a autoaplicação. Porque se eu não me autoaplicasse, eu não ia estar sentindo. E aí eu pedi ajuda, eu falei, olha, as pessoas estão me mandando energia, eu estou sentindo. Mas eu precisava também fazer algo por mim e não ficar só lá triste, chorando. Então eu tinha que perseverar, eu tinha que ter atitude, eu tinha que querer ser curada, né?
Então aí eu comecei a trabalhar também o quê? O meu eu, né, o meu psicológico, a minha inteligência emocional, vamos colocar assim, é muito importante a gente trabalhar as terapias através do holos, a importância de olhar o todo. Nós temos o costume de olhar um pontinho só, mas a importância de olhar. Então, assim, todas as terapias integrativas para mim foram sensacionais, porque fizeram com que eu olhasse o todo, porque eu estava olhando muito a espiritualidade e deixando meu físico aqui largadinho. Então eu comecei a falar: "Olha que interessante, eu falo para todo mundo, eu sou terapeuta, eu não estou aplicando". Então me forçou a aplicar. A minha psicóloga, eu tenho a minha terapeuta holística, minha mestra maravilhosa, então elas me ajudaram muito, né, eu tive os grupos, né, mandando energia, e assim, uma coisa que me tocou muito é que minha irmã mora nos Estados Unidos. E um dia que eu tive o meu pico da crise de consciência, que eu queria desistir, que eu falei: "Não, eu não mereço felicidade nenhuma, porque eu sou mu nossa, eu tô", né, foi um dia que eu estava ruim, eu fiquei mal, o covid para mim estava forte. E aí a minha irmã me mandou uma mensagem linda, uma oração, sem saber, porque eu não queria contar que eu estava mal. E ela me mandou lá de Miami, gente. Ela mandou para mim: "Olha, não sei por que eu estou te escrevendo isso, mas eu sinto no meu coração, não desiste de você". E aquilo me tocou, eu falei: "Olha, o universo fala com a gente por pequenas coisinhas". Então, assim, a gente começar a prestar mais atenção, porque a gente leva uma vida tão acelerada que a gente não presta, né. Ao olhar, eu falei: "Nossa, meu marido realmente está fazendo as coisas por mim e eu não estou sendo grata". E aí veio também o Ho'oponopono, sensacional, que eu falei: "Gente, tá vindo tudo para que eu tenha mais, que eu comece a olhar, que eu comece a perceber". Então eu comecei a sentir que eu precisava realmente parar daquele momentinho e me cuidar, a aceitar ajuda. Então tinha pessoas que me mandavam oração, eu falava: "Eu vou fazer". Estava chegando para mim, então nós temos que estar abertos de coração sem julgar, né. "Ah, Tati, faz uma oração, leia uma passagem na Bíblia. Ah, faça isso". Às vezes não era meu costume, mas eu fiz, né. Então, assim, tudo eu acho que quando a gente está com o coração aberto, é válido, porque é para o nosso cuidado, né. E assim, como dizem, todos esses desafios, esses obstáculos, as doenças, elas são mensageiras. Elas trazem a mensagem para que a gente volte para o nosso caminho. Às vezes a gente se perde ali. Então eu comecei a entender que a mensagem que estava vindo era que eu precisava, para que eu pudesse ser uma terapeuta mesmo, né, seguir essa minha profissão, eu precisava olhar para mim, cuidar de mim. Mas não o cuidar de falar: "Eu vou me amar", aquele, né, o narcisismo, não. Mas sim me amar e me permitir ser cuidada pelo outro, receber um reiki, receber um carinho, né. Os meus vizinhos queridos, vieram trazer, deixaram comida lá na minha porta, meu marido recebeu. Isso para mim foi primordial. E eu ficava assim: "Ai, mas eu mereço receber isso?". Hoje, a Tati hoje fala: "Sim, você merece, porque você também faz pelos outros e você também é merecedora do amor e do carinho", né. Então hoje, a Tati hoje está nesse processo de construção. Tem dias que eu ainda caio, viu gente, normal. Nossa vida é altos e baixos, eu falo que é a frequência do nosso coração, né, altos e baixos. Se parar, acabou. Então tem dias assim, né, altos e baixos. Então tem dias que estamos tudo bem, mas tem dias que a gente fica meio se entrega. Mas isso que é o bonito, é a gente estar percebendo, construindo, despertando, né? Eu acho que é esse despertar, que eu acho que essa pandemia trouxe isso, para a gente despertar esse amor dentro de nós,
né? Você falou, né? Ah, as pessoas tiveram que ficar mais em casa. Realmente, muitos casais, né? Fica dentro de casa, tem que conviver. Antes a gente tinha válvula de escape, vai para o trabalho, vai para o bar, vai sair com os amigos, né? Na pandemia, não, a gente teve que conviver a nossa própria realidade, né? Olhar para dentro, falar, olha, isso aqui é o que eu escolhi. Minha escolha está aqui, eu disse sim para tudo isso aqui, né? Eu que disse sim. Ninguém foi lá, me amarrou e me levou lá. Eu que escolhi. Então, aqui, a nossa escolha, né? Então, assim, eu vejo bem dessa forma, né? Assim, é um desafio? É um desafio. Não é difícil e não é impossível, mas é desafiador. É doloroso? Com certeza. Quem falar que não, me ensina, né? Que anestesia toma, que dói. Dói olhar para dentro, né? Mas é gostoso, porque a gente passa a se perceber, a se aceitar, a olhar para si com amor, com carinho, com aceitação, sem julgamento, né? Começa a lidar com as nossas crenças limitantes, né? Tudo aquilo que passou, todos aqueles nossos traumas. E revisitar toda a nossa história é benéfico, porque faz com que a gente cresça, a gente entenda o outro, respeite o outro e respeite a nós mesmos. Hoje eu posso dizer que a Tati de hoje se olha mais. Ainda não tanto, mas se olha mais. Mas ela entende que precisa disso, que é saudável, faz bem para a mente, faz bem para o emocional, para o físico, né? A medicina tradicional chinesa traz muito isso. Tudo está ligado, as emoções afetam o nosso físico, né? E se a gente não se cuidar, né? Então essa é a importância. Então eu acho que o amor próprio traz isso, né? É se amar de uma forma divina e genuína, com qualidades e defeitos, né, Cá? Nossa, que lindo! E é uma coisa que é interessante, gente, para complementar, é não ter vergonha de pedir ajuda, não ter vergonha de expor sua vulnerabilidade. E não importa quanto você tem de instrução, o que você é, a gente tá tudo vivendo, né, junto. E eu concordo com isso, a montanha russa, né, Tati? A montanha. Então você vai, um dia você tá bem, outro dia você tá mal e tá tudo certo, mas é uma coisa de você poder pedir ajuda. No meu processo, se eu pudesse falar alguma coisa para Camila, seria realmente isso. Permita que o outro te ajude. Estava aqui lembrando a Maria Celina, depois, logo depois que eu me separei, eu fiquei gripada. E ela foi toda bonitinha me fazer um chá de alho. Nossa, eu quis vomitar aquilo, é horrível, né? Mas ela fez com tanto amor e carinho, ela trouxe assim para mim, eu fiz para você melhorar. Aí ela fez, claro, Celina sem Celina, ela pôs numa xícara e me trouxe. Eu lembro que eu tomei, eu acho que eu engoli. E aí ela falou, pode tomar, vai fazer bem. Ela virou as costas, eu deixei do ladinho lá. No dia seguinte eu dividi, então foi o quê? Foi uma coisa de amor, de você aceitar. Eu lembro que quando eu estava ruim, teve uma pessoa que era um senhor que trabalhava no estacionamento, que ele teve uma demonstração tão forte de auxílio que foi simplesmente pegar minha bolsa no chão que estava pesada. Normalmente eu não deixaria, né? E aí foi tão bonitinho que ele pegou e falou: não, deixa que eu te ajudo. Para aquilo, para mim, foi tão significativo que se hoje eu pudesse falar alguma coisa para Camila e para vocês que estão aqui assistindo ao vivo depois, não é vergonha expor a sua vulnerabilidade, o que você está sentindo. Não é vergonha você pedir ajuda. É a quebra do seu orgulho. Mas não precisa manter uma posição de fortuna, sabe? Mulher, homem, maravilha, né? Essa coisa de ser sempre. Não, não precisa. Porque é na dor que a gente aprende. E, infelizmente, em todas as teorias que eu tenho estudado,
A raça humana ainda não está num processo de aprender pelo amor. Como eu vou repetir o que a Tati falou, se você souber fazer isso, você passa para a gente a receita, tá? Anota bem, porque eu quero saber. Porque eu não quero ter que sofrer para aprender de novo. Eu espero aprender. E é tão legal a vida como uma roda que quando você acha que você aprendeu, você vive uma situação de novo. Aí você fala, de novo isso está acontecendo comigo? Que droga! É para quê? Para provar que você melhorou e que você está assim. E as relações, você e o outro, a criação do nós é fundamental para que você tenha a tua evolução e o dizer não e sim consciente. Lembrando que é primeiro, segundo e terceiro eu. Mas é o meu gato, no meu caso, é meu filho, é meu marido, minha mãe, meu pai, não. Eu, com sabedoria. Eu acho que se eu pudesse dizer para Camila algo no passado, seria isso. Num sentido de permitir que o outro invada e cuide de você. Não é vergonha, é uma troca. E é realmente o dar e receber em gênero, número e grau. Então, queria agradecer a Tati, estamos acabando, tá? Suas considerações finais aqui na nossa partilha deliciosa. Então, deixa aí o que você sentir no teu coração. Para encerrar, gente, ó, eu separei uma frase que eu, eu recebi uma indicação de um livro de um amigo na época do Covid. Ele falou, leia, e aí eu conheci essa pessoa maravilhosa que é a Helena Blavatsky. E aí uma frase que eu queria deixar para vocês é o seguinte, uma frase dela que fala bem assim: não tenha medo das suas dificuldades, não deseje estar em outras circunstâncias, pois quando você tirar o melhor proveito de uma adversidade, ela se torna o trampolim para uma oportunidade esplêndida. E o que ela quer dizer com isso? Né? Que às vezes são degraus que a gente precisa passar. A gente precisa dessas dificuldades para nos fortalecer. Então, quando a gente perseverar, a gente se entregar e compreender tudo isso, todo esse amor, né? Que toda essa construção que vai sendo realizada é uma oportunidade esplêndida por um caminho maravilhoso, né? O caminho para quem? Para o amor próprio, para visitar o nosso, vamos dizer assim, o nosso santuário que está lá dentro do nosso coração, que é o nosso ponto de conexão, de unidade, de singularidade com o outro, com o mundo e com nós mesmos. Então eu queria deixar como consideração isso. Perseverem, não desistam de vocês. Se amem, encontrem esse amor, né? Encontrem aquilo, o propósito para acordar todo dia de manhã e sejam felizes. Não tenham medo de serem julgados, da autocrítica, da autossabotagem. Vai vivendo um dia de cada vez, porque uma hora a gente vai encontrar esse amor tão maravilhoso e a gente vai perceber. Não é da noite para o dia, é uma construção. Um dia a gente vai acordar e falar: pronto, está aqui. Seja bem-vindo, eu te acolho, né? Então é isso que eu queria deixar. Espero que tenham gostado. Que lindo, Tati, adorei. E é interessante a gente poder perceber, né? As sementes foram lançadas para todos nós. O que a gente vai fazer com elas depende só da gente. Então, queria agradecer vocês que estão aqui ao vivo, que vão ficar para as perguntas. E você que está assistindo aí no canal, pode deixar sua pergunta, seu comentário. Convidar vocês também para os nossos próximos eventos. A gente tem todos os sábados, Mulheres e Homens Luz, histórias que inspiram no Instagram. É um projeto bem interessante que eu tenho trazido pessoas bem queridas também para contarem as suas histórias. A gente vai ter nessa próxima terça-feira a palestra com o Reiki e trazendo o Reiki àqueles que partiram. Então, trazendo um tema incrível e trazendo um pouco da morte, um pouco do luto também. E na próxima sexta, sexta de partilha, vamos ter aqui com a gente 4 professoras falando um pouco da educação na pandemia.
Então, eu espero vocês. Os vídeos ficam todos gravados no canal depois, se você não puder estar aqui com a gente. E desejo aí uma excelente vida, experiência e muito, 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 muito amor para todos nós. Então, um beijo grande e até o nosso próximo encontro por aqui. Um beijinho, gente!